Fala galera, beleza? Pessoal, vamos então continuar a prova do país de 2019, agora com a prova de Química. Questão 52. Ela fala o seguinte: os corantes presentes nos batons podem conter metais como chumbo, cádmio e cromo. No Brasil, a legislação proíbe o uso de chumbo, no entanto, admite um limite de até 20 miligramas por quilo desse metal. 20 miligramas por quilo desse metal nas impurezas presentes nos corantes utilizados. Supondo que um lote de batons apresente 207 gramas de impurezas, qual o limite em mol de chumbo será permitido? Então, olha aqui, galera. Ele me falou que eu posso ter até 20 miligramas para cada quilo de impureza presente nos corantes utilizados. Se eu tenho 207 gramas de impureza, quantos miligramas que eu vou ter? É só a gente fazer uma regrinha de 3. A gente tem então que 20 miligramas de chumbo existirão em 1 quilo de impurezas. Quantos miligramas vão existir em 207 gramas, que são 0,207 quilos? Lembrando que se aqui está em quilos, na parte de baixo também tem que estar, né? Ah, mas ele não pediu em miligramas, ele pediu em mols? Beleza, mas primeiro a gente vai calcular em miligramas, para depois a gente saber a quantos mols equivalem a essa quantidade que a gente encontrou, ok? Então vamos lá. A gente sabe que se 20 miligramas equivale a 1 quilo, x miligramas vão estar em 0,207, quer dizer que esse x vale 20 vezes 0,207, ok? Pessoal, vou dar um macete aqui para vocês. Nessas provas de química, vocês não precisam resolver esse tipo de multiplicação. Aqui claramente vai dar 4,14, mas vocês não precisam resolver, tá? Por quê? Porque geralmente o que vier na frente, a próxima conta que a gente fizer, vai poder cortar com alguma coisa que está aí. E aí, se você fizer essa multiplicação, ficaria mais difícil depois para você cortar, ou até não poderia cortar depois. Ok? Então, vamos manter o resultado desse jeito. A gente vai ter 20 vezes 0,207 miligramas. Agora a gente transforma isso aqui para mols. Se a gente olhar na tabela periódica, lembrando, pessoal, que toda prova do PAIS, ela dá a tabela periódica para vocês, tá? Se a gente olhar na tabela periódica, a gente sabe que a massa do chumbo, Pb, ela é 207 gramas por mol. Opa, olha o 207 aparecendo aqui e aqui. Então quer dizer que vai facilitar alguma coisa. Bom, se o chumbo pesa 207 gramas por mol, basta a gente fazer uma regra de 3. A gente tem 20 vezes 0,207 e isso aqui são x mols. E a gente sabe que 207 gramas vale 1 mol, tá? Consequentemente, o valor de x, eu vou baixar a tela aqui um pouquinho para a gente resolver. O valor de x vai ficar 207x é igual a 20 vezes 0,207. Mas olha aqui, galera, esse 20 vezes 0,207 estava em miligramas. Então a gente tem que passar ele para grama. Como que a gente faz para passar ele para grama? Multiplica por 10 a menos 3. Esse tipo de transformação vocês têm que saber, ok? Não pode passar sem saber, não. E agora a gente vai ter então que x vale 20 vezes. Eu vou transformar isso aqui também para uma notação, de certa forma que a gente possa cortar. Então eu vou colocar 207 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, tá? Eu transformei o 0,207 em 207 vezes 10 a menos 3. E aí tudo vai ficar sobre 207, para que a gente possa cortar esses dois e a gente tenha como resposta 20 vezes 10 elevado a menos 6. Transformando isso aqui para a menor notação científica que a gente tem, vai ser a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 5, né?
Se eu pego minha vírgula que está aqui e passo uma casa para a esquerda, eu adiciono 1 no índice. Então, a resposta final, 2 vezes 10 a menos 5 mol. A gente tem como resposta a letra D de dado. Beleza, galera? Vamos então para a próxima questão, questão 53. Ela fala o seguinte para a gente. Considere a charge a seguir para responder à questão 53. Então, a gente tem uma charge onde 3 pessoas estão aí medindo a temperatura da Terra e estão vendo que a Terra está com febre, né? A Terra está com uma temperatura alta e vão ver o que a questão está falando para a gente. A charge retrata os dados apresentados pelo relatório Estado do Clima 2018 sobre os efeitos da emissão de gases estufa na atmosfera. Em relação a esse assunto, algumas afirmativas são apresentadas. Primeira afirmativa. Os poluentes atmosféricos estão retendo uma parte da radiação que seria refletida para o espaço em condições normais, e essa parte retida causa um importante aumento do aquecimento global. Exatamente, galera. Pessoal, vamos lá. O Sol, ele emite radiação, né? Radiação são ondas. Essas ondas, elas batem na Terra e elas precisam se refletir, beleza? Só que quando elas se refletem, elas não têm local para poder sair para o espaço, elas não têm como sair. Uma parte fica refletida, apenas uma parte sai, a outra parte fica refletida. Agora imagina quando você tem muitas e muitas e muitas ondas sendo mandadas aqui para a Terra e uma grande parte dela ficando dentro da Terra sem conseguir sair para o espaço. Isso vai aumentar a temperatura do ambiente, tá? Então, obviamente, quanto mais passa o tempo, mais eu vou ter uma camada espessa de poluente atmosférico que vai conseguir reter cada vez mais a radiação e isso vai aumentar a temperatura do planeta, tá? Em condições normais, essa radiação conseguiria sair, é exatamente o que ele está falando aqui, né? Estão retendo uma parte da radiação que seria refletida em condições normais. Só que essa parte retida causa um importante aumento do aquecimento global. Perfeito, galera. Radiação é um tipo de calor e ela vai aumentar o aquecimento global, ok? Na segunda, então essa primeira aqui está certíssima. Na segunda ele está falando assim. Entre os principais gases do efeito estufa estão o dióxido de carbono, o metano e os óxidos de enxofre. Exatamente, pessoal. A gente tem o dióxido de carbono, ele é presente principalmente na nossa respiração, né? A gente inspira o oxigênio, expira o gás carbônico. Então, obviamente, com todos os seres vivos expirando esse gás carbônico, a gente vai ter muito gás carbônico na atmosfera. Também o metano, o que é o metano? Ele é liberado principalmente, galera, pelo peito da vaca, não é? O gado, no geral, eles liberam muito metano, bastante metano, que é um importante influenciador do efeito estufa, assim como queima de biomassa, entre outros fatores, que também liberam metano. E os famosos óxidos, a gente tem os óxidos de enxofre, como ele colocou na questão, temos os óxidos de nitrogênio, temos o ozônio, não é? Então, todos eles são gases que vão aumentar o efeito estufa. Então, essa questão também está certa. A terceira alternativa. A Terra é capaz de receber radiação emitida pelo Sol e devolver grande parte dela para o espaço através de radiação de calor, mantendo condições normais de temperatura. Não, galera, não. Ela não está conseguindo manter condições normais de temperatura. A gente está tendo aquecimento. Inclusive, ele mostrou aqui na charge, ó, o aquecimento global. Como é que a gente está falando de manter condições normais de temperatura? Não está acontecendo isso, né? Então, essa terceira aqui, ela está bem errada. A 4. As florestas contribuem para absorver dióxido de carbono e diminuem o impacto causado no efeito estufa. Exatamente, né? O que as florestas respiram? Elas inspiram
o gás carbônico e expiram o oxigênio, beleza? A respiração de plantas, ela ocorre desse jeito. Ela vai receber energia do sol para poder fazer a fotossíntese, recebe também o dióxido de carbono e expira o oxigênio. Por isso que a gente não pode destruir nossas florestas, porque são elas que produzem os oxigênios que a gente respira, tá? Então, pessoal, essa tá certíssima. Elas diminuem o impacto causado no efeito estufa, porque elas estão exatamente usando aquele CO2 que a gente expeliu na nossa respiração, ok? Então a gente também tem essa aqui correta. E por último, o aumento da temperatura global permite que um ecossistema mude e espécies podem ser forçadas a sair dos seus habitats. Exatamente, pessoal. Galera, vamos supor que você aumente tanto a temperatura do globo terrestre, né, dentro aqui da Terra, que você vai sim ter várias espécies saindo do seu habitat natural para poder buscar outros habitats em que eles possam sobreviver, né? A gente vê muito exemplo disso, de animais que precisam de regiões muito frias para poder sobreviver e tendo que se locomover, tendo que procurar outros habitats, porque a gente tem derretimento de geleiras, a gente tem o aquecimento global em si aumentando a temperatura e eles não conseguem ficar nesses locais, nesses lugares, com a temperatura mais alta. Então é isso mesmo. Com o aumento da temperatura, você força certas espécies a mudarem os seus habitats. Beleza? Essa também está certa. Cadê? Beleza. Essa também está certa. Então a gente tem A1, A2, A4 e A5 como corretas. Ficou então a letra C de casa. Ok, galera? Questão simples também, só que requer muito cuidado na interpretação do que ela está falando. Vamos para a questão 54. Na questão 54, ele fala assim: em laboratório é comum a prática de coleta de gases pelo deslocamento da água, conforme mostra a figura. Então a gente tem uma figura aí, né, onde está recebendo o O2 e vamos tentar entender o que ela está falando. Supondo que nesse experimento 6,4 gramas de oxigênio são coletados sobre a água a 35 graus e a pressão total é de 0,98 atm. O volume aproximado em litros que o gás irá ocupar é... Olha que questão simples, pessoal. Isso aqui é uma óbvia questão da equação de Clapeyron. O que ela está dando para a gente? Ela está dando uma massa, que eu sei que com essa massa eu vou conseguir transformar em número de mols. Ela está dando uma pressão, ela está dando temperatura, ela está dando o meu R, que é a constante universal dos gases, né? E está pedindo volume. Então, claramente, a gente vai ter o quê? A presença do PV igual a nRT. O que é esse P? Bom, ele está falando aqui do gás oxigênio. Então, a gente tem que achar a pressão do gás oxigênio. Ele deu aqui na questão a pressão total, né? E aqui a gente tem uma equação que ele também deu, que é a pressão de O2 é igual à pressão total menos a pressão da água. A pressão de O2, então, vai ser 0,980 menos a pressão da água que ele deu aqui, ó, 0,056. Consequentemente, a pressão de O2 vai ser 0,924 atm. Essa é a pressão de O2. A gente pode jogar ela aqui, 0,924. Ok? Vezes V igual a N. Quem é N, pessoal? N é o número de mols da substância. Bom, se eu estou trabalhando com O2 é a minha substância, e eu sei pela tabela periódica que o oxigênio ele tem massa de 16 gramas por mol, a gente sabe que a molécula de oxigênio, o O2, ele vai ter 16 vezes 2, que é igual a 32 gramas
por mol. Se aqui na questão ele está falando que você tem 6,4 gramas de oxigênio, quantos mols você tem? É só fazer uma regra de 3. 1 mol tem 32 gramas. Então, 6,4 gramas vai ter x mols. 32x é igual a 6,4, x é igual a 0,2. Quando vocês fazem essa divisão, vocês vão encontrar exatamente 0,2. Ok? Então, esse N aqui vale 0,2. O R vale 0,082, ele já deu para a gente na questão. E a gente tem a temperatura. Galera, toda questão de gases, tanto em química quanto em física, sua temperatura vai ter que ser dada em Kelvin, tá? Ele me deu uma temperatura ali de 35 graus em Celsius. Então, a gente tem que pegar 35 e somar com 273. E aí a gente vai encontrar 308 Kelvin vezes 308. Então, tá bom? E agora dá para a gente encontrar o volume. Deixa eu só descer a tela aqui um pouquinho. Ok. O volume, então, vai ser 0,2 vezes 0,082 vezes 308 dividido por 0,904. Esse volume vai ser quem? Ok, galera, no lugar desse 0,904, eu vou apagar esse 0 ponto aqui e vou colocar 904 vezes 10 a menos 3, tá? Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque a gente vai poder cancelar 904, não, 924. 924. Porque a gente vai poder cancelar esse 924 com esse 308. Porque se você multiplica 308 por 3, você vê que dá exatamente 924. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Vai ficar 0,2 vezes 0,082 vezes 10 ao cubo. Por que 10 ao cubo? Aqui no denominador estava menos 3, ele vai para cima, positivo, tudo dividido por 3. Então aqui a gente pode multiplicar 0,082 vezes 10 ao cubo, vai dar 0,2 vezes 82 sobre 3, e isso aqui vai dar 16,4 sobre 3. Tá bom, galera? Isso aqui dá aproximadamente os 5,46 e, consequentemente, a gente tem como resposta a letra A. Observação: esse volume vai ser sempre dado em litros. O volume que você encontrar sempre dado em litros, tá? Então, caso a resposta esteja em ml, você tem que transformar para ver se realmente você encontrou o valor certo. Vamos então para a questão 55. A questão 55 fala o seguinte com a gente: as propriedades físicas como ponto de ebulição e ponto de fusão são importantes para auxiliar na diferenciação entre substâncias puras e mistura. O gráfico abaixo representa a curva de aquecimento de X. A partir do gráfico, pode-se afirmar que X representa uma mistura azeotrópica, uma substância pura, uma mistura eutética ou duas substâncias simples. Pessoal, primeiro, sempre que você tiver uma mistura, você não vai ter ao mesmo tempo tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição constantes, tá? Ponto de ebulição e ponto de fusão constantes, só substância pura que tem. Então aqui, obrigatoriamente, vai ser a letra B a resposta, tá? O que é uma mistura azeotrópica? Uma mistura azeotrópica é uma mistura que ela tem o ponto de fusão não constante, tá? Ele varia. O ponto de ebulição é constante, mas o de fusão não. Já na mistura eutética é o contrário. Na mistura eutética, o ponto de ebulição varia e o ponto de fusão é constante. Só que aqui a gente tem uma substância onde os dois pontos são constantes. Então a gente tem uma substância pura. Ok? Ficou a letra B. Não pode ser duas substâncias simples, não? Não, galera, porque não existe duas substâncias com mesmo ponto de ebulição e mesmo ponto de fusão. Então, se fossem duas substâncias, a gente teria que ter o gráfico assim, tá?
Então, realmente não pode ser. Ficou a letra B. E por último, a gente tem a questão 56. O que está falando nela? As células cancerígenas podem ser destruídas quando expostas à radiação. O cobalto 60 é um radioisótopo aplicado em tratamento de radioterapia. A equação abaixo mostra o decaimento radioativo. Então a gente tem ali o cobalto, para não ficar parecendo que isso aqui é um O maiúsculo, vamos deixar ele menor. Cobalto, com o número atômico 27 e a massa de 60, dando alguma coisa X, mais o níquel 28,60. Pode-se afirmar que a radiação representada por X é. Então, pessoal, o que aconteceu com o cobalto? O número atômico dele aumentou, ó. Foi para 28. A massa mudou? Não, a massa não alterou nada, não variou nada. A gente tem a partícula alfa. O que é uma partícula alfa, galera? Uma partícula alfa, ela tem um número atômico de 2, ou seja, ela tem 2 prótons, e ela tem 2 nêutrons, ou seja, vai ter uma massa de 4, né? A massa é sempre a soma entre prótons e nêutrons. Então, a partícula alfa, ela tem número atômico de 2 e massa de 4, ou seja, ela é um núcleo de gasélio, ok? Se vocês olharem o gasélio na tabela periódica, ele vai ter exatamente isso. Assim como a partícula beta. A partícula beta é o quê? É uma partícula com carga negativa e ela não tem massa. Por que ela não tem massa? Porque ela tem carga negativa. Quem é carga negativa? É elétron. Elétron não tem massa, galera. Tá? A massa do elétron é desprezível, porque ele é aproximadamente, a massa dele é aproximadamente igual à massa do próton, dividido ali por 1820 aproximadamente. Então é muito pequena, é desprezível a massa dele. Por isso que a gente considera que não tem massa. Ok? A partícula beta, então, ela tem uma carga negativa e não tem massa. E a radiação gama, porque gama não é partícula, a radiação gama, ela não tem carga e não tem massa. Ok? Qual dessas três foi utilizada aqui na equação? Obviamente foi a partícula beta. Porque a gente tem uma partícula beta. Se você tem uma partícula beta aqui, essa carga de menos 1 mais 28 dá exatamente os 27 que a gente tinha originalmente. E não tem mudança na sua massa. Estava 60 aqui no cobalto, continuou 60. Então é porque você somou com uma coisa sem massa. Ok? Resposta final, letra C. Pessoal, essa foi a resolução da prova de Química. Nós vamos também lançar a resolução das provas de Matemática, Química e Física dos outros anos, 2018, 2017, 2016, provavelmente até 2010, e também para todos os anos, primeiro, segundo e terceiro ano, ok? Então, se você gostou dessa resolução, curte o vídeo para poder ajudar a gente, compartilha com seus colegas, ok? Comenta aqui embaixo também qualquer dúvida que você teve, que a gente vai estar tirando. E é isso aí, forte abraço, até a próxima. Falou!